Você está prestes a descobrir a verdade que os generais nazistas mantinham em segredo nas salas de crise de Berlim. Aquela vitória que parecia inevitável, ela já estava condenada desde o primeiro dia, e apenas um punhado de oficiais sabia disso. Mas não era por fraqueza militar, era por algo muito mais implacável: os números. A história que você vai ouvir muda completamente a forma como entendemos a Segunda Guerra Mundial. Não é a narrativa épica de batalhas heróicas que você aprendeu na escola. É a verdade brutal de um império militar que falhou na sua própria gestão, travando uma guerra que era matematicamente impossível de vencer. E você vai ver como decisões de logística, decisões sobre trens, combustível e rações, determinaram o destino de milhões de vidas. Imagine isto: uma máquina de guerra aparentemente perfeita, com 3 milhões de soldados, tanques revolucionários e ofensivas que conquistavam centenas de quilômetros por semana. Parecia invencível. Mas havia um segredo que os arquivos de defesa alemães guardavam. O sistema todo estava quebrado desde o início. E quando você entender o porquê, você compreenderá por que o regime de Hitler estava fadado à derrota, não importa quantas batalhas vencesse. A primeira neve de 1941 cai sobre as estepes russas como uma maldição. Os cristais gelados tocam o vidro das janelas dos escritórios de comando e derretem lentamente, deixando marcas de água que escorrem como as esperanças de vitória rápida que alimentaram os planejadores alemães apenas meses antes. Junho de 1941 havia chegado com a promessa de uma guerra relâmpago. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética em uma operação que os estrategistas de Berlim acreditavam duraria entre 10 e 18 semanas. Os campos de trigo do oeste ucraniano receberam os primeiros tanques Panzer em sucessão ordenada, enquanto a Luftwaffe dominou os céus e destruiu esquadrilhas soviéticas que sequer conseguiam decolar. Tudo parecia orquestrado para a vitória inevitável. Os oficiais de logística relatavam satisfação em seus relatórios diários. As colunas de abastecimento seguiam para frente com disciplina militar alemã. Os armazéns estabelecidos na Polônia continham víveres, combustível e munição em quantidade que parecia suficiente. Apenas parecia. O general Adolf Strauss, responsável pelo sistema de transporte ferroviário da Wehrmacht na campanha russa, observava os mapas de seu quartel-general em Minsk com uma preocupação crescente. Aos 52 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados de alguém que há meses dormia apenas 4 horas por noite, Strauss era um homem meticuloso. Havia passado 2 décadas estudando logística militar. Conhecia números, conhecia capacidades. E os números que tinha em mãos não fechavam. A distância de Berlim à linha de frente ultrapassava 1000 quilômetros. Quando a ofensiva começou, era de 70. Depois de 2 semanas era de 120. Após um mês de 250. Agora, em outubro, as tropas mais avançadas estavam a 600 quilômetros da capital do Reich. A cada quilômetro conquistado, a linha de abastecimento se alongava como um elástico esticado ao limite. Os trens que partiam de Berlim precisavam de 9 dias para chegar à linha de frente. Quando chegavam, frequentemente chegavam apenas parcialmente cheios, porque a capacidade das ferrovias russas conquistadas era inferior à das ferrovias alemãs. Os trilhos tinham bitola diferente. Os vagões russos não encaixavam nas locomotivas alemãs. Tudo precisava ser transbordado em pontos de transbordo especiais, que funcionavam como gargalos estranguladores. As filas de trens esperando para descarregar formavam quilômetros. Equipamentos oxidavam sob a chuva de outono. Mas o general Strauss sabia que o problema era ainda mais profundo que a questão técnica dos trilhos. O verdadeiro problema era matemático. Simples, brutal, inescapável. A matemática. Um exército de 3 milhões de homens consumia quantidades descomunais de suprimentos. Cada soldado precisava de aproximadamente 1 quilo de alimento por dia. Alguns dias precisavam de mais, quando havia operações de combate intenso. 3 milhões de quilos de alimento por dia significavam 3.000 toneladas diárias apenas em comida. Adicione-se combustível para os tanques, veículos e caminhões. Um tanque Panzer consumia 300 litros por cada 100 quilômetros. Havia 1.000 tanques na frente. Adicione-se munição.
Uma única bateria de artilharia disparava centenas de projéteis por dia durante um engajamento. Havia centenas de baterias. Adicione-se uniformes, medicamentos, peças de reposição, explosivos. Logo chegava-se a 10.000 toneladas de suprimentos por dia, que precisavam ser movimentados da retaguarda para a linha de frente. A capacidade máxima de transporte de toda a rede ferroviária alemã, mesmo operando em capacidade total, era de 20.000 toneladas por dia. Metade da capacidade total precisava ir para a linha de frente russas. A outra metade precisava abastecer a Alemanha, transportar matérias-primas, movimentar tropas em outros teatros. Isto significava que sempre havia déficit, sempre havia racionamento. E conforme o inverno aproximava-se, a situação tornava-se exponencialmente pior. O tenente Klaus Hoffmann, um engenheiro ferroviário de 31 anos destacado para coordenar transbordos em Smolensk, caminhava sob a chuva fria de outubro pelo pátio de trilhos. O cheiro de carvão e óleo diesel misturava-se com o aroma de comida em decomposição que escapava de um vagão de suprimentos que havia parado ali há 3 dias. As rodas da locomotiva fumegavam levemente enquanto aguardava um vagão vazio para descarregar. Hoffmann havia calculado que naquele pátio havia material para alimentar a divisão de infantaria local por 5 meses. Mas esse material estava sentado em vagões, enquanto os soldados a 300 quilômetros dali comiam pão ranço e conservas de carne de qualidade duvidosa. As ordens que recebia eram claras. Descarregue o máximo possível, mas as operações de descarregamento eram limitadas pela quantidade de mão de obra disponível, pela quantidade de caminhões de transporte disponíveis e pela falta de combustível para os caminhões de transporte disponíveis. Ele recebeu uma comunicação urgente por rádio. Uma divisão Panzer a 400 quilômetros a leste havia parado. Seus tanques não tinham combustível. Haviam avançado 30 quilômetros naquela manhã, quebrando as linhas soviéticas, mas agora estavam imobilizados, expostos, vulneráveis. Precisavam de 1.200 toneladas de combustível para retomar as operações. Hoffmann consultou o relatório de suprimentos. Havia 700 toneladas de combustível no pátio, esperando descarregamento. Ele ordenou que 700 toneladas fossem carregadas em caminhões imediatamente. Os 500 metros de combustível restante permaneceriam em Smolensk. Ele enviaria tropas para carregarem mais combustível em vagões desde o ponto de transbordo anterior. Mas tudo levaria 2 dias. 2 dias de atraso significavam que a divisão Panzer não poderia explorar a vantagem que havia conseguido aquela manhã. A brecha nas linhas soviéticas seria fechada. As contraofensivas inimigas que estavam sendo preparadas teriam sucesso. Este era o padrão diário. Decisões sobre alocação de recursos. Sempre faltava algo. O combustível chegava, mas a munição não. A munição chegava, mas os alimentos não. Os alimentos chegavam, mas faltavam peças de reposição para os veículos. E cada descida significava o sucesso ou fracasso de alguma operação tática, o progresso ou o recuo em algum setor da frente. O general Erich von Manstein, comandante do 10º Exército, estudava os mapas de sua situação. Suas tropas estavam entre Smolensk e Moscou, aprisionadas em um espaço onde as linhas de suprimento eram particularmente vulneráveis aos ataques de partisãs soviéticos. Os trens que viajavam pelas linhas ferroviárias russas agora traziam sempre uma guarnição de soldados armados, porque as emboscadas tornaram-se frequentes. Uma noite, uma locomotiva foi descarrilada por sabotadores. 20 toneladas de munição exploraram. Centenas de soldados próximos foram mortos ou feridos. A linha ferroviária foi cortada por 1 semana, enquanto era reparada. 1 semana inteira sem suprimentos chegando. As rações foram reduzidas. Os tanques foram imobilizados por falta de combustível, enquanto a manutenção aguardava peças de reposição. Na retaguarda, em instalações logísticas espalhadas pela Polônia, Ucrânia conquistada e Bielorrússia, oficiais de abastecimento compilavam cifras em relatórios marcados como muito secreto. Doenças de frio começavam a aparecer: hipotermia, gangrena, frostbite. Os médicos do exército reportavam que não havia quantidade suficiente de roupas adequadas para o inverno.
As fábricas de roupas da Alemanha estavam produzindo uniformes de inverno, mas a produção não conseguia acompanhar o ritmo de desgaste dos uniformes na frente. O inverno russo era diferente do inverno europeu. As temperaturas caíam para 30 graus abaixo de zero. Os uniformes padrão alemães não foram designados para este clima. As botas congelavam os pés dos homens. O óleo dos fuzis tornava-se espesso demais para trabalhar em temperaturas tão baixas. O metal da mira dos rifles tornava-se tão frio que queimava a pele dos atiradores. Strauss sabia todos estes detalhes porque recebia relatórios de todos os setores. Seus adjuntos compilavam informações em gráficos que mostravam capacidades de transporte, consumo de recursos, perdas em combate e não combate, doença, deserção. Os números formavam padrões. Os padrões contavam uma história. E a história que contavam era simples. O exército estava consumindo seus suprimentos mais rapidamente do que conseguia reabastecê-los. Uma reunião foi convocada no quartel-general do Grupo de Exércitos Centro em meados de outubro. Oficiais de diversos escalões chegaram em veículos que chispavam vapor no ar frio. Nas paredes do prédio, mapas mostravam a posição das tropas. As linhas vermelhas, representando as unidades soviéticas, ocupavam muito mais espaço nos mapas do que haviam ocupado em junho. As linhas azuis, representando as unidades alemãs, estavam cada vez mais finas e alongadas. Um coronel do Estado-Maior apresentou análises de produção soviética. Mesmo com as perdas territoriais iniciais devastadoras, mesmo com fábricas sendo bombardeadas e evacuadas, os soviéticos continuavam produzindo armas. Usinas em cidades como Sverdlovsk, além do alcance da Luftwaffe, produziam tanques constantemente. Os soviéticos, ao contrário dos alemães, haviam preparado sua indústria para uma guerra longa. As fábricas estavam dispersas, havia redundância, havia capacidade de produção oculta. Enquanto isto, a Alemanha, que havia calculado uma guerra rápida, não havia mobilizado completamente sua economia. Havia ainda produção de itens de consumo, havia ainda manufatura civil. A guerra deveria ter terminado em 3 meses. Portanto, a economia não havia sido transformada em economia de guerra total. Agora, quando ficava claro que a guerra duraria mais que 3 meses, era tarde demais para transformar rapidamente a capacidade produtiva. Um outro oficial apresentou números de perdas em equipamento. Os tanques alemães Panzer IV e Panzer III, que haviam dominado os campos de batalha, estavam sendo perdidos em números cada vez maiores, não apenas em combate, mas também em acidentes relacionados a problemas mecânicos causados por operação em condições extremas, com manutenção inadequada por falta de peças. Para cada tanque perdido em combate, havia um tanque perdido por avaria, que não podia ser reparada porque as peças não estavam disponíveis. As fábricas alemãs não conseguiam manter a taxa de reposição. Os tanques destruídos permaneciam nos campos onde haviam caído porque não havia transporte suficiente para removê-los para pontos de reparo. O general Hermann Hoth, comandante da Terceira Frota Panzer, apresentou a situação de sua unidade. Seu exército havia avançado até as portas de Moscou, mas agora estava parado. Não havia combustível para continuar. Mas, além disso, havia congelamento. As temperaturas chegavam a 20 graus abaixo. Os soldados começavam a congelar. Os feridos não conseguiam resistir ao frio. As ambulâncias encontravam dificuldade em chegar pela linha de frente, porque as estradas tinham se tornado lodaçais, depois congeladas. Os médicos relatavam que nunca havia tanta morte por congelamento em um único inverno em suas histórias. Strauss apresentou seus números. Ele falou devagar, enunciando cada figura com clareza, para que não houvesse mal-entendidos. Cavalheiros, começou, a situação do transporte é insustentável. No presente, conseguimos transportar 60% das quantidades de suprimentos requeridas pelo comando operacional. Isto significa que o exército está funcionando com déficit de 40% de seus requisitos. No próximo mês, quando o congelamento tornar impossível usar as estradas de terra, quando a neve cobrir as pistas de pouso da Luftwaffe, a capacidade de transporte aéreo cairá de 30 toneladas por dia para praticamente zero. Nossas reservas estratégicas foram mobilizadas. Todos os estoques que existem na Alemanha e na Polônia já foram transportados ou estão em processo de transporte. Não há mais reservas.
Se as operações ofensivas continuarem, em 6 semanas não haverá combustível para os tanques. Em 8 semanas, não haverá munição nos depósitos. Em 10 semanas, os homens estarão comendo meia ração diária. A única opção racional é estabelecer uma defensiva de inverno em uma posição mantível, consolidar as linhas e preparar-se para continuar a ofensiva na primavera. O silêncio ocupou a sala. Os oficiais presentes compreendiam o que estava sendo dito. A vitória rápida havia sido uma ilusão. A guerra ia continuar. E se a guerra continuasse, a Alemanha teria de escolher entre lutar no leste e retirar recursos de outros teatros. O general Model, conhecido como o protetor da Alemanha, pediu a palavra. General Strauss tem razão. Mas há uma realidade política que devemos considerar. O Führer não aceitará a ideia de suspender as ofensivas. Hitler acredita que o sistema soviético colapsa se for submetido à pressão suficiente. Ele acredita que a ofensiva deve continuar, porque qualquer pausa dará tempo para os soviéticos se reorganizarem. Portanto, as operações continuarão, déficit de suprimentos ou não. Nossa responsabilidade não é recomendar cessação da ofensiva. Nossa responsabilidade é encontrar formas de manter a ofensiva funcionando com os recursos disponíveis. Strauss entendeu. Ele estava sendo informado, disfarçadamente, que seus números não seriam incluídos no relatório que iria para Berlim. Ou seriam incluídos de forma suavizada, com recomendações para maior eficiência logística em vez de cessação da ofensiva. Ele era um soldado, tinha ordens, deveria trabalhar dentro do sistema, e assim trabalhou. Os próximos meses foram exercício em engenharia criativa. Reduziram-se as rações. Os homens comiam menos. A produção de força de trabalho caía, mas os homens continuavam de pé. Reduziram-se os requisitos de combustível dos tanques, cortando operações defensivas não essenciais. Aumentou-se a eficiência dos transportes usando caminhões para trajetos cada vez mais longos, queimando mais combustível em veículos de transporte para poupar combustível em tanques e veículos de combate. Foi uma matemática perversa, mas funcionava. Por um tempo. Novembro chegou. A neve caiu. Os campos de batalha tornaram-se brancas. A ofensiva alemã havia alcançado seu máximo e agora flutua em um equilíbrio instável, avançando metros por dia em alguns setores, recuando metros em outros, consumindo recursos em quantidades enormes, sem ganho estratégico significativo. Um observador britânico, anexado ao Estado-Maior soviético, enviou relatórios para Londres. O exército alemão é espetacular em sua mobilidade tática, escreveu. Suas ofensivas são coordenadas e frequentemente bem-sucedidas em nível tático. Mas há algo fundamentalmente errado no nível estratégico. Seu sistema de suprimentos está fraturado. Os alemães parecem estar lutando contra a geografia e a logística, tanto quanto contra o Exército Vermelho. Observei oficiais alemães discutindo sobre alocação de combustível em reuniões onde deveria estar sendo discutida estratégia ofensiva. Isto é sintoma de um exército em dificuldade. A maioria dos historiadores e observadores contemporâneos não compreendeu isto. Viam a Wehrmacht como uma máquina bem azeitada de guerra. Viam a Luftwaffe dominando os céus. Viam as ofensivas alemãs ganhando terreno dia após dia. O que não viam era o sistema de suprimentos se desintegrando. O que não viam eram os números que Strauss compilava em seus relatórios. O que não viam era o fato de que cada quilômetro de terreno conquistado tornava o exército mais fraco, não mais forte. Em dezembro, quando a temperatura caiu para 30 graus abaixo de zero, a primeira grande contraofensiva soviética começou. Os soviéticos haviam mobilizado reservas estratégicas, tropas trazidas de quadrantes do Império Soviético, onde não havia ameaça imediata. Atacaram a 4ª Frota Panzer, atacaram o grupo de exércitos do centro, atacaram longo de toda a frente. Os alemães, enfraquecidos pelo congelamento, pela doença, pela falta de reabastecimento, recuaram. A retirada foi ordenada. O que havia sido ganho em meses de ofensiva foi perdido em semanas de retirada. As linhas que haviam sido estabelecidas com tanto custo em suprimentos foram abandonadas. Os pátios ferroviários que haviam sido conquistados foram deixados para trás. Os alemães aprenderam uma lição terrível sobre a geografia russa. Ela era um adversário em si mesma. General Strauss,
Observando os mapas de sua retaguarda, viu suas piores previsões se tornarem realidade. Conforme as tropas recuavam, a linha de suprimentos encurtava, o que deveria ter significado mais eficiência, mas não significava. A razão era que as tropas em retirada destruíam sistematicamente o que deixavam para trás. As ferrovias eram sabotadas, os pátios ferroviários foram bombardeados, os armazéns foram queimados. E pior, os soviéticos estavam em perseguição constante. O mesmo pátio ferroviário que havia sido conquistado com dificuldade em outubro, que havia funcionado como depô de suprimentos por semanas, era agora novamente campo de batalha. As linhas ferroviárias que haviam sido restauradas para a bitola alemã eram novamente convertidas para a bitola soviética, pelos engenheiros alemães em retirada. Um caminhão de suprimentos foi capturado pelos soviéticos. Dentro dele, havia correspondência entre oficiais de logística. A correspondência revelava detalhes de como a Wehrmacht estava funcionando com suprimentos inadequados. Os soviéticos, em seu próprio estilo, publicariam extratos desta correspondência em panfletos de propaganda. Vocês estão combatendo por um sistema que não consegue sequer alimentá-los corretamente, disse a propaganda soviética. Seus próprios líderes sabem que não há esperança de vitória. O general Strauss escreve que o exército está operando com apenas 60% de sua capacidade de suprimentos. O morale caiu, não drasticamente, porque os soldados alemães haviam sido treinados para obedecer ordens independentemente de suas esperanças pessoais. Mas caiu. Homens começaram a desobedecer discretamente. Um caminhoneiro entregaria suprimentos para sua própria unidade, retendo parte do que deveria ser entregue a outra unidade. Um oficial de suprimentos modificaria os números nos relatórios para parecer que havia mais recursos disponíveis do que realmente havia. Um soldado comeria um pouco extra em uma refeição, sabendo que a próxima refeição seria menor porque a ração havia sido reduzida. O sistema começou a apodrecer de dentro, não por sabotagem deliberada, mas por pequenas decisões pessoais que, quando multiplicadas por milhões de homens, se tornavam significantes. Uma das consequências interessantes destas circunstâncias foi o surgimento de uma classe de oficiais que entendiam logística de forma praticamente intuitiva. Homens como o coronel Hausmann, um oficial de suprimentos que havia sido gerente de fábricas na vida civil, desenvolveu métodos inovadores para melhorar a eficiência de transporte. Substituiu os caminhões de combustível grandes por caminhões menores que conseguiam navegar nas estradas destruídas. Organizou comboios de abastecimento rápido que saíam da retaguarda, alcançavam a linha de frente e voltavam em ciclos de 3 dias em vez de 7. Criou depósitos móveis que se movimentavam com as unidades de combate em vez de ficarem em localizações fixas. Estes métodos aumentaram a eficiência em talvez 10 ou 15%. Não eram milagres, mas em um sistema operando com déficit de 40%, 10 a 15%, significavam a diferença entre continuar operável e desintegração completa. Mas mesmo estes oficiais excepcionais compreendiam que estavam apenas adiando o inevitável. Um sistema que consumia mais do que produzia não poderia continuar indefinidamente. A física não permitia, a matemática não permitia. No início de 1942, o alto comando alemão começou a considerar novas estratégias. Já era evidente que a Guerra Relâmpago havia falhado. A União Soviética não havia colapsado. O exército soviético não havia sido destruído. A guerra ia continuar e continuaria no território soviético, onde a distância era imensa, onde o clima era extremo, onde os suprimentos locais não conseguiam sustentar um exército de milhões. A solução que o alto comando considerava era dupla. Primeiro, focar a ofensiva em objetivos estratégicos específicos, principalmente o Cáucaso e seus campos de petróleo. Se a Alemanha conseguisse capturar os campos de petróleo do Cáucaso, resolveria seu problema de combustível. Segundo, implementar um sistema de apropriação de recursos locais. Os alemães requereriam que as regiões conquistadas alimentassem as tropas de ocupação. Os alimentos seriam confiscados das populações locais. A culpa seria compartilhada. As populações locais sofreriam sim, mas isto era considerado aceitável em um quadro de guerra existencial. O general Strauss
recebeu ordens para planejar o transporte para uma nova ofensiva no sul, direcionada ao Cáucaso. Ele olhou os mapas. Moscou, que havia sido o objetivo há alguns meses, agora seria deixado para trás como uma ameaça constante na retaguarda, mas não como objetivo primário. O novo objetivo era Stalingrado, que serviria como checkpoint no caminho para o Cáucaso. A distância de Berlim a Stalingrado era de 2.000 quilômetros. A distância de Berlim a Moscou havia sido 1.400 quilômetros. O novo objetivo era 600 quilômetros mais longe, em terreno que era ainda mais desolado, com ainda menos cidades, com ainda menos capacidade industrial local para sustentar as operações. Strauss compilou seus números. Comunicou a conclusão. Seria necessário aumentar a capacidade de transporte em 40% para sustentar uma ofensiva até Stalingrado. Onde viria este aumento de 40%? Não havia mais trens disponíveis na Alemanha. Não havia mais caminhões disponíveis. Não havia mais cavalos disponíveis. A Polônia havia sido requisitada ao máximo. Os únicos recursos não totalmente explorados eram os trens e caminhões capturados aos soviéticos, que eram menos confiáveis e consumiam mais combustível. E não havia combustível para aumentar o consumo de transporte, porque o combustível estava sendo racionado para permitir que os tanques combatessem. A resposta que recebi foi eficiente e desapiedada. Faça funcionar de qualquer forma. O Führer exige a ofensiva. Você é responsável por que funcione. E assim, em 1942, começou o que seria o segundo ato da tragédia. O primeiro ato havia sido a Operação Barbarossa, o ataque inicial, o sucesso inicial que se tornava progressivamente mais difícil conforme a distância aumentava. O segundo ato seria a ofensiva no Cáucaso, que repetiria todos os erros do ato anterior, mas em circunstâncias ainda piores. Os campos perto de Stalingrado tornaram-se campo de batalha em agosto de 1942. A cidade, que havia sido conhecida como Tsaritsyn antes de ser renomeada em honra de Stalin, estava sendo destruída rua por forças alemãs em perseguição de objetivos tático-estratégicos: controlar o Volga, cortar as linhas de suprimento soviéticas, estabelecer uma posição a partir da qual o Cáucaso poderia ser atacado. Mas em Stalingrado, o sistema de suprimentos alemão atingiu o seu ponto de ruptura. A cidade estava em chamas. Os aviões alemães tentavam fornecer suprimentos pelo ar para as unidades cercadas, mas a Luftwaffe não havia sido designada para fazer transporte aéreo. Seus transportes eram limitados. Eles carregavam munição e não alimento. Carregavam gasolina e não medicamentos. Cada voo aéreo era uma decisão sobre prioridades, e a prioridade era sempre tática, o que era necessário para manter os homens lutando naquele dia, naquela hora. Ninguém tinha a visão estratégica de dizer: precisamos recuar, precisamos consolidar, precisamos parar de consumir recursos que não temos. O tenente Klaus Hoffmann, aquele engenheiro ferroviário que havíamos visto em Smolensk anos antes, estava agora próximo a Stalingrado. Seu trabalho tinha se tornado ainda mais impossível. As ferrovias haviam sido destruídas pela artilharia soviética. Os caminhões que traziam suprimentos eram atacados por partisãs. Os depósitos de suprimentos haviam sido capturados ou destruídos. Ele recebia ordens conflitantes. Aumente o transporte, mas não use combustível em excesso. Entregue munição para a frente, mas não abandone alimento na retaguarda. Mantenha os soldados alimentados, mas prepare-se para uma retirada potencial. Hoffmann compreendeu o que estava acontecendo. O sistema estava entrando em colapso. Não havia mais decisões racionais a tomar. Havia apenas tentativas de lidar com o próximo problema que surgia. Uma divisão de infantaria reportou que a próxima ração chegaria com 3 dias de atraso. Os homens da divisão comeram o que havia sido deixado para trás. Cavalos mortos que haviam sido deixados em campo aberto, cobertos de sangue e neve. Comeram a polpa de beterraba que havia sido designada para alimentar cavalos. Comeram pão feito de uma mistura de farinha de trigo e serragem. O número de casos de disenteria aumentou. O número de homens lutando caiu, porque homens com doenças gastrointestinais não conseguem contribuir para o esforço de combate. Um coronel de infantaria da 4ª Panzer escreveu em seu diário: "Meus homens estão comendo menos a cada dia. Eles estão enfraquecendo.
Ontem perdi 3 homens não em combate, não em acidentes, mas porque simplesmente pararam de funcionar. Seus corpos não conseguem mais. Estou pedindo para retirar a divisão da linha de frente para descanso e reabastecimento. Meu pedido foi negado. Aparentemente não há outro lugar para colocar uma divisão. Continuaremos aqui, comendo menos, ficando mais fracos, até que não reste ninguém para comer. Isto é loucura. A loucura continuou através do outono de 1942 e do inverno de 1942-1943. Os alemães estavam cercados em Stalingrado. Não conseguiam ser reabastecidos em quantidade suficiente. Os soviéticos apertavam o cerco. O general Paulus, comandante da 6º Exército, pediu permissão para fazer uma retirada tática. A permissão foi negada. O Führer havia ordenado que Stalingrado fosse mantida a qualquer custo. O custo foi quase 300.000 soldados, mortos, feridos ou capturados. O custo foi a destruição de um exército inteiro. E o custo foi a demonstração final de que o sistema de suprimentos da Wehrmacht não conseguia sustentar uma campanha prolongada na União Soviética em qualquer circunstância. Quando finalmente Paulo se rendeu em fevereiro de 1943 e as tropas alemãs foram levadas para cativeiro soviético, o Terceiro Reich tinha perdido não apenas um exército, mas qualquer ilusão de que podia vencer uma guerra no leste. General Strauss, observando os relatórios da queda de Stalingrado de seu escritório em Minsk, permitiu-se um momento de reflexão. Havia avisado. Seus números haviam mostrado o caminho. Mas os números não haviam importado. A política havia importado. A vontade do Führer havia importado. Os desejos de generais ambiciosos por glória tática havia importado. Mas os números não haviam importado. E assim, a Operação Barbarossa, que havia começado com a promessa de uma guerra relâmpago durando 3 meses, tornou-se uma luta de atrito que duraria até o colapso total da Alemanha em 1945. A responsabilidade é complexa. Sim, a resistência soviética foi mais forte do que os planejadores alemães esperavam. Sim, a capacidade de recuperação soviética foi maior. Mas o fator que determinou o resultado final não foi a resistência, foi a logística. Uma guerra não é vencida apenas com iniciativa tática, é vencida com a capacidade de sustentar operações militares por longos períodos de tempo. A Alemanha não tinha esta capacidade na União Soviética. Seus suprimentos não conseguiam alcançar a linha de frente em quantidades adequadas. Seus sistemas de transporte não conseguiam ser expandidos para lidar com as distâncias envolvidas. Sua economia não havia sido mobilizada para uma guerra longa. Os historiadores, após a guerra, estudariam os números que Strauss havia compilado, analisariam as decisões que haviam sido tomadas, concluiriam que talvez a Operação Barbarossa havia sido perdida não nos campos de batalha, mas nas salas de reuniões onde oficiais de logística explicavam que os números não fechavam. A guerra havia sido perdida no momento em que o primeiro soldado alemão pisou em solo soviético sem combustível suficiente para retornar. General Strauss sobreviveria à guerra. Seria capturado pelos britânicos em 1945 e interrogado extensivamente sobre as operações logísticas do Terceiro Reich. Seus depoimentos aos vencedores forneceriam uma das análises mais detalhadas já feitas sobre por que a Alemanha não conseguiu vencer na União Soviética. Os britânicos, que estavam começando a se preparar para possível conflito com a União Soviética na era pós-guerra, absorveriam suas lições. Os americanos também os estudariam. Durante a Guerra Fria, as teorias de Strauss sobre distância, capacidade de transporte e sustentabilidade de campanhas militares tornaram-se baseados de toda a estratégia logística da OTAN. O tenente Klaus Hoffmann não sobreviveria. Seria capturado pelos soviéticos em 1944 durante a retirada alemã. Passaria 3 anos em um campo de prisioneiros soviético. Morreria em 1948, aos 35 anos, consumido pela tuberculose que havia contraído no cativeiro. O coronel Hausmann, aquele engenheiro que havia desenvolvido métodos inovadores de transporte, tornaria-se posteriormente consultor de várias ferrovias europeias que reconstruíam suas infraestruturas após a guerra. Suas técnicas de otimização de transporte seriam aplicadas em contextos civis. Ele morreria em 1967,
tendo visto sua vida dedicada à melhoria de sistemas que ele havia aprendido a dominar na pior situação possível. A Operação Barbarossa custou aproximadamente 27 milhões de vidas. Metade destas foram vidas soviéticas, soldados e civis. A outra metade incluía alemães, romenos, italianos, húngaros e outras nacionalidades que foram forçadas ou convencidas a participar. A maioria das mortes não foram em combate, foram por congelamento, foram por fome, foram por doença relacionada à desnutrição, foram por ferimentos que não puderam ser tratados porque as ambulâncias não conseguiam chegar pela linha de frente, foram por tifo, foram por disenteria, foram por simples colapso do corpo humano quando não recebe alimento suficiente. Os números de Strauss sobre o consumo de suprimentos estavam corretos. A Wehrmacht realmente consumia entre 8 a 10 mil toneladas de suprimentos por dia em seu pico. A capacidade de transporte realmente era de apenas 60 a 70% desta quantidade em períodos normais, caindo para 20% durante o inverno, quando a maioria das estradas tornava-se intransitável. Após a guerra, estudos estratégicos conduzidos por analistas militares americanos e britânicos constataram que a maioria das decisões militares importantes tomadas pelos generais alemães na frente russa não foram determinadas por considerações tática-estratégicas, mas por questões logísticas. Quando o general von Manstein quer atacar um setor específico, ele não pode porque o combustível para seus tanques não chegará a tempo. Quando o general Model quer recuar para uma posição defensiva melhor, ele não pode porque a retirada exigiria mais combustível do que está disponível para mover o equipamento. Quando o general Paulus em Stalingrado pede para fazer uma retirada tática antes do cerco ser completamente fechado, o pedido é negado, não apenas por questões políticas, mas porque uma retirada significa mobilizar transporte de grande escala que não existe. A ironia fundamental da Operação Barbarossa era que ela foi planejada por homens que compreendiam táticas militares magistralmente, mas que não compreendiam, ou escolheram não compreender, as implicações logísticas de seus planos. Hitler acreditava que a vontade era suficiente. Se ele quisesse Moscou, Moscou seria tomada. Se quisesse o Cáucaso seria conquistado. A realidade material, os quilômetros que devem ser percorridos, os quilos que devem ser transportados, as horas que levam os caminhões para se mover de um ponto para outro, isto era considerado secundário ao poder da vontade. Mas a história não é determinada por vontade, é determinada por realidades materiais. É determinada por quantas toneladas de comida podem ser transportadas em um trem. É determinada por quanto tempo leva para reparar uma linha ferroviária destruída. É determinada por quantas horas de sono um soldado faminto consegue ter antes de colapsar. É determinada pelos números. E os números de Strauss estavam corretos. Sempre estiveram corretos. E quando, finalmente, em 1945, a Alemanha foi derrotada, a derrota havia sido selada não nos momentos em que as tropas alemãs foram repelidas pelos soviéticos, mas nos momentos em que os oficiais de logística calculavam que não havia combustível suficiente para sustentar outra semana de operações ofensivas. A Operação Barbarossa é frequentemente apresentada como uma batalha épica de vontade humana contra vontade humana. É verdade que foi isto, mas ela foi também, e talvez mais fundamentalmente, uma batalha entre a vontade humana e a realidade matemática, e a realidade matemática venceu. Décadas depois, em salas de aula de escolas militares, em universidades de estratégia, em escritórios de planejadores estratégicos de potências militares, a lição seria repetida. Nenhuma estratégia militar, não importa quão brilhante em concepção, consegue superar as limitações logísticas. Você pode vencer batalhas com táticas brilhantes. Você consegue vencer guerras apenas se conseguir abastecer seus exércitos. E naquelas salas de aula, quando os instrutores apontavam para o mapa da União Soviética e mostravam as linhas vermelhas representando o avanço máximo alemão e as linhas azuis representando o recuo subsequente, eles nunca apontavam apenas para o mapa político. Eles apontavam também para uma tabela, geralmente em uma página suplementar, que mostrava as estatísticas de transporte da Wehrmacht. Naquela tabela estava a verdadeira história da Operação Barbarossa.
Naquela tabela, nos números compilados pelo general Strauss, estava escrita a epitáfio de um império que havia perdido uma guerra não porque seus soldados não eram corajosos, não porque seus oficiais não eram competentes, não porque sua vontade não era forte. Havia perdido porque não conseguia transportar comida suficiente. E talvez isto seja a lição mais importante de todas. Em uma guerra moderna, a vitória pertence àquele que consegue abastecer seu exército, não àquele que consegue inspirar seu exército. A inspiração é importante, a coragem é importante, a liderança é importante. Mas quando faltam rações, quando faltam munição, quando faltam combustível, nenhuma quantidade de inspiração, coragem ou liderança consegue salvar uma campanha. A Operação Barbarossa foi perdida em 1941, quando os planejadores alemães subestimaram as distâncias envolvidas. Foi perdida quando não compreenderam que conquistar território é fácil, mas sustentar uma presença militar naquele território é um desafio logístico de magnitude completamente diferente. Foi perdida quando os números de Strauss foram ignorados em favor da vontade política. E foi perdida, definitivamente, quando ficou claro que a União Soviética conseguia reabastecer-se apesar das perdas territoriais, enquanto a Alemanha não conseguia. Na primavera de 1945, quando a Alemanha finalmente se rendeu incondicionalmente, quando os últimos soldados alemães depositaram suas armas no solo, General Strauss estava entre aqueles que compreendiam completamente o que havia acontecido. Ele havia visto o futuro em seus números, e aquele futuro tinha chegado.